tarde, amigos. Boa tarde, Ivanildo. Boa tarde, nossos companheiros aí que estão conosco toda segunda-feira, assistindo o programa Visão Crítica aqui pela TV Centro-Oeste. Bom, eu te falei boa tarde, Ivanildo, porque nós estávamos conversando aqui lá no começo né? Você estava falando sobre a Câmara de Vereadores. É claro que eu não vou te perguntar o que você falou, é lógico, não vou te. E se perguntar, eu vou falar. Não, mas não vou perguntar, fica tranquilo que eu não vou perguntar. Né? Mas tem sessão da Câmara hoje à noite, Sem dúvida. Me dá logo, antes de a gente começar a falar mesmo sobre o programa, me dá logo a tua impressão sobre essa situação do caso de meningite aqui em Pontes de Lacerda. Até te pergunto pelo seguinte: nós recebemos uma crítica na sexta-feira, através do site da tvcentroeste.com.br, de que a TV estaria fazendo um certo alarmismo aí, não sei se é o nome correto é alarmismo, mas um certo alarme. Alardeando de sobre esse problema todo. Mas, Ivanildo, você é da área da saúde, foi um dos melhores, aí, talvez o melhor secretário de saúde dos últimos tempos aqui de Pontes de Lacerda, e a gente queria ver o seguinte, olha só, um caso, uma morte, a Amanda, né, aquela garota Amanda, faleceu aí com sintomas da meningite, né? Teve o caso da Carla, né? Que está ainda internada, tem um caso de um garoto, são dois casos comprovados, tem um da morte que não foi comprovada. Hoje de manhã, ontem, parece que internou também uma garota que também com sintomas, que já foi liberada, mas estão estudando o caso, estão fazendo o exame. Né? As escolas particulares, a CEPEL parou semana passada 2 dias, né? Agora, a partir de hoje, durante uma semana, toda a rede escolar municipal e estadual, né? Os funcionários da Santa Casa estão trabalhando com máscaras, e aí você não quer que a cidade fique alarmada? Como é que é isso, Ivanildo? Boa tarde, Vera. Boa tarde, Ideraldo, nosso companheiro, nosso irmão, governador do Lions Clube. É um privilégio tê-lo aqui, né, Vera? Eu procuro dizer, não usar esse termo de alardear, mas eu só quero que a sociedade saiba que nenhum ano dos últimos 10 anos, Pontes de Lacerda teve menos que 5 casos de meningite. Meningocócica, viral ou bacteriana. Nesse caso agora é viral. Eu acho a coisa tão normal, e talvez você aqui até inoportuno no que eu vou dizer, mas é só que para as pessoas ficarem tranquilas. Eu trabalho na área de saúde exatamente 35 anos. Na lide diária, Ideraldo, com pessoas. Eu recebo no mínimo 20 pessoas no meu gabinete todos os dias. Eu vou muito a miúde na Santa Casa, porque eu ajudei a passar aquela parte nova para a Santa Casa. Todas as vezes que a Santa Casa teve dificuldades, me chamaram para ir lá ajudar. Tá bom. Meu filho tem 13 anos, nunca vacinou contra a meningite. Até porque é oportuno, Vieira, que a população saiba que vacinar hoje contra a meningite é inocular na pessoa que está recebendo a vacina um vírus vivo, que vai demorar até 15 dias para que ele possa fazer a imunização disso. E vai que ele tem o azar de pegar isso. Ele vai estar com 2 vírus e aí ele vai contrair a doença. Então não mesmo que as mães, os pais estejam muito preocupados, procura um médico. Eu não vou fazer aqui apologia, nem defender o nome aqui, mas o Osmar é o cara abalizado, o cara veio de uma pós-graduação recente na área, sabe o que está falando e vai aconselhar muito bem pai, mãe, e aqueles casos que a criança tem histórico de baixa imunidade, de deficiências, aí sim, muito provavelmente vai preconizar uma vacina. Agora, essa corrida louca aí, atrás de vacina e tal, ela é inoportuna. No momento, ela é inoportuna. E o porquê suspender as aulas? Mesmo na escola particular. Porque tem um protocolo do Ministério, que a Secretaria Municipal tem que cumprir, e ela está cumprindo fielmente aquilo que preconiza a Organização Mundial de Saúde, ou a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde. Isso está sendo feito aqui com propriedade, se eu posso afirmar. Agora, não fiquem com essa preocupação toda não, porque de todos os casos, Vera, todos os casos, apenas um se confirmou como meningite mesmo. Como é que se confirma isso? Quando você colhe um líquor da medula, da coluna, né, e faz uma cultura antibiograma para ver qual que é a bactéria ou se é o mesmo da meningite.
Essas explicações é que precisam ser dadas exatamente por um médico. Eu sou leigo, sou da área, sou estudioso e tal, mas não sou médico. Agora, isso eu levo como parâmetro para mim e para minha família. Tá certo. Bom, nós vamos continuar divulgando, que é o nosso papel aqui, divulgando. Né? Se isso vai causar um alarde na população e tal, isso é papel do poder público e das pessoas afetas à área aí, para poder fazer exatamente o outro lado, como você está fazendo. E essa obrigação do poder constituído e que tem legitimidade para vir aqui, foi veiculado, olha, não, aquele caso é uma suspeição. Esse poder, o secretário, o chefe de gabinete, ou quem quer que seja, ou a chefe da vigilância, que é competentíssima, diga-se de passagem, tem que vir a público e explicar, para que essa correria, ela seja realmente baixada a poeira e que as coisas se encaixem normalmente. Tá certo. Bom, eu segurei um pouquinho para a gente apresentar aqui o nosso convidado de hoje de forma proposital. O Ivanildo já atravessou todo o meu esquema aqui, falou todo o meu papel, meu vídeo, mas tudo bem, vamos lá, né, Ivanildo? Não, é que assim, é que a gente tem o prazer enorme de estar recebendo aqui conosco, né, o governador do Lions, né, ele é aqui de Pontes Lacerda, né, e é o governador do distrito LB4, que corresponde aí ao todo o estado de Mato Grosso. É o Ideraldo Pires da Costa. Ele é economista, é contador, é diretor financeiro da Santa Casa. E uma novidade, eu fiquei sabendo um dia, quando eu ouvi ele... Membro ativo da Loja Maçônica. Membro ativo da Loja Maçônica, e é escritor, né? Ele tem um livro que só está faltando agora publicar, né? Sobre maçonaria. E ele fez ele tomou uma atitude como governador do Lions que me fez, porque esse foi o grande motivo de trazê-lo aqui conosco. Ele encaminhou uma correspondência, um ofício, né, para o presidente do Congresso Nacional, né, criticando a votação lá e falando sobre a votação, né, da adequação da maioridade penal. Né. É uma forma que eu acho que devia ser exemplo aí, não só para, né, serve de exemplo para os leões, né, são os leões, né, mas para todos os clubes de serviço, né, para todas as entidades aí civil organizadas, né, para que não se restringam só para o lado social, né, só para ajudar o próximo e tal, mas que também comece a se preocupar, né, em buscar, em fazer críticas, né, em fazer manifestações, colocar posições, né, se posicionarem diante dos problemas que acontecem no nosso país e que são muitos na história. É sobre isso que a gente vai falar hoje no nosso programa aqui, Visão Crítica. Boa tarde, governador Ideraldo Pires da Costa, é um prazer tê-lo conosco, obrigado por ter aceitado o convite, né? E a gente gostaria de que, logo após o seu cumprimento aos nossos telespectadores, o senhor já começasse a falar assim, aonde essa iniciativa, como surgiu essa ideia aí, de reclamar, de posicionar aí a governadoria do Lions sobre esse assunto. Muito boa tarde aos telespectadores do TV Centro-Oeste, é um prazer estar aqui nessa bancada novamente. Agradecemos o convite e a oportunidade de podermos manifestar aquilo que nós já vimos fazendo no meio nosso enquanto leão. Nós sabemos que a criminalidade no Brasil aumentou muito em decorrência do aproveitamento dos menores pelos maiores, uma vez que esses menores não são passíveis de penas cumulativas, somente ressocialização através de alguns encaminhamentos que são feitos para poder tirá-los um pouco de circulação. Entretanto, a gente vem vendo aqui na própria comunidade nossa, que o caso vem se agravando, os menores estão cometendo delitos e vai chegar num ponto que nós vamos ter esses menores cometendo delitos de grande porte com os homicídios. Então é preocupação nossa, enquanto líder de uma instituição no nosso estado, enquanto governador de Lages do distrito LB4 no estado de Mato Grosso, nós nos preocupamos também com as questões que envolvem a nossa comunidade e o nosso estado de forma geral. E enquanto entidade legalmente constituída, nós também não podemos ficar alheios aos processos que envolvem essas discussões no âmbito de Brasil. Nós tivemos agora, no dia 19 de fevereiro, o arquivamento pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado da PEC 33, que diz especificamente em relação às tratativas da maioridade penal no país, de autoria do senador Aloysio Nunes Ferreira.
Nós ficamos entretecidos com isso, porque ali era para ser discutido juntamente em plenário, não somente em gabinetes, para que a população tivesse a sua representatividade, que são os deputados federais e os senadores, né, colocado então à vontade do povo ali em decisão. E a coisa foi feita em gabinete fechado. Ficamos indignados com a situação? Sim. Tomamos alguma providência? Tomamos. Conclamamos os outros 27 governadores de lá do Brasil, que nós somos 28, da área constitucional 3 que representa o Brasil, e tomamos a iniciativa de encaminhar um ofício ao presidente do Senado, requerendo a ele que retornasse essa matéria em discussão em plenário, não somente na Comissão de Constituição e Justiça, porque é uma matéria de muita valia que vai regulamentar as ações criminosas que são cometidas por esses menores do nosso país. Ederaldo e Ivanildo, enquanto você estava falando, me ocorreu o seguinte, você fala ali, foi decidido lá na Comissão de Constituição e Justiça, não foi levado ao plenário, e nós temos um problema sério com o político brasileiro, né? Acho que isso simboliza muito bem, consegue simbolizar muito bem o que acontece no Brasil hoje. O político vem, faz uma porção de promessas, dá a ideia dele, eu vou defender isso, vou defender aquilo, né? E sai daqui eleito, e chega no Congresso Nacional, e eles acabam decidindo ao bel prazer deles. Ao que interessa. Ao que interessa para eles. Eles não perguntam para nós. Os deputados federais, todos os de Mato Grosso, eles teriam que consultar a população de Mato Grosso. Vamos puxar os deputados federais do nosso estado, né? Eles teriam que vir buscar a opinião do que os eleitores dele, os eleitores, porque o que ele tem não é nada mais nada menos que uma procuração. Ele é detentor de um mandato, né? Com certeza. Ele tem uma procuração dos eleitores para chegar lá para fazer o quê? Para fazer aquilo que os eleitores, né, querem que ele faça na história. Escolhe 10 municípios, faz 10 audiências públicas e você tem por amostragem. Exatamente. Ou que chame as entidades, né? Cada entidade dessa tem um representante. Aqui em Poço Lacerda, o Lages deve ter mais de 30, 40 companheiros lá, né? Somos 29 hoje. 29. O Rotary tem outros tantos, maçonaria tem outros tantos. Maçonaria tem, né? 80 Associação hoje, Comercial, CDL, junta 5 ou 6 ali. Sindicato Salvador Rurais, Sindicato Rural, tem tudo ali. Quer dizer, é uma reunião com 10 pessoas, ele tem a representatividade de uma cidade inteira. Da população então, que tem. Né? E o que a gente vê? Né? Vai para o Congresso e vai também para a Assembleia, né? Não vamos só botar lá em federal, no nível estadual também, é a mesma coisa. Eles vão lá e decidem o que eles querem, decide, depois volta e depois vem embora, acabou o problema, não acontece. Isso aqui é uma vergonha. Se fizerem uma pesquisa, e eles não fazem porque não querem, porque vão saber o resultado da pesquisa, perguntando se o brasileiro quer ou não que seja reduzida a maioridade penal para 16 anos, todo brasileiro vai querer. A maioria, mínimo 90% da população. Vai querer. E aí o Congresso fica analisando, fica correndo atrás, por quê? Será que eles não sabem que essa maioridade penal é um pano de fundo para poder acobertar os crimes e colocar tudo nas costas do menor? Hoje todo mundo que você pega e fez um crime e que faz isso, na semana passada, atrasado, Ederaldo estava aqui, o indivíduo já foi preso 23 vezes, ele falou, vocês protejam suas motos, que eu vou roubar do mesmo jeito, ninguém faz nada. E está na rua. Está na rua. Então, esse pano de fundo denominado maioridade penal é, na verdade, proteger diretamente o crime. Eu não vejo outra coisa. Se o cara com 16 anos escolhe ser presidente da República, nós já tivemos menino com 16 anos defendendo a seleção brasileira, nós já temos menino com 16 anos sendo pai. Então, tudo pode isso... Casar. Pode tudo. Você pode casar. Tá? Pode votar porque isso interessa. Entendeu? Agora, matar os outros, ele está podendo também. Porque ele fica nesse trem de reformatório, que devia chamar, e que na verdade não reforma ninguém. Se ele entra lá formado como ladrão, ou como bandido, ou como... ele sai lá pós-graduado. A gente tem, nesses inferninhos aí que chama de recuperar menor, a gente tem escolas de formação de bandidos. É isso que a gente vê. Porque o cara todos... Você já viu recuperar alguém? São todos reincidentes. É só olhar, gente. É o que a gente tem levantado na questão deste debate também, é que nós não podemos olhar a coisa somente para o lado pragmático de redução da maioridade penal. Tem que haver uma discussão ampla a nível nacional
vai ser feito o tratamento desses jovens delinquentes. Porque de nada adianta nós simplesmente reduzirmos a maioridade e jogarmos ele dentro das cadeias que nós temos hoje aí. Nós precisamos de um sistema eficiente que faça com que esses jovens possam ser de fato recuperados. Nós não podemos simplesmente entrar com a punição. Nós temos hoje dentro do Senado, dentro do Congresso Nacional, 32 propostas de emendas constitucionais em relação a esse assunto. E não é de hoje que isso já está sendo discutido. Nós não podemos mais, a sociedade não comporta mais esse tipo de procedimento somente ser decidido dentro de uma comissão. Tudo bem, a comissão tem o poder para poder fazer análise da constitucionalidade ou não da proposta da emenda. A partir do momento que é uma proposta de emenda, no nosso entender, as únicas pessoas que têm o direito a veto e a não aprová-las é o Congresso Nacional. É o plenário, não o plenário da Constituição, porque eles são a representatividade e a totalidade do povo brasileiro. Eles podem aparecer. Eles podem aparecer ali. Geraldo, nisso que você está dizendo aí, até a gente falou na última reunião que eu vi aqui, no último programa que nós fizemos, o maior problema é que você não tem realmente onde colocar o menor. Hoje, no estado de Mato Grosso, você só consegue internar um menor viciado ou aquele que realiza pequenos furtos ou roubos ou está dentro da criminalidade com um mandado judicial. Tem que ser mesmo mandado judicial, porque não sou eu que tenho como internar. Eu, enquanto secretário, chegava mãe e pai desesperados lá para poder internar o filho. Teve um senhor aí que eu tenho a maior respeito, que levou o filho dele lá, um moleque de 23 anos, que também não é moleque mais, é um homem, já devia ter tomado juízo na cara. E aí não tinha onde internar o filho. O filho querendo internar, porque já o coitado não conseguia mais controlar a situação, o pai destruiu a família, destruiu-se financeiramente. Eu peguei e encaminhei para o judiciário, através do defensor, doutor Denis, que de pronto atendeu e conseguiu a internação em Cuiabá. Você está certo quando fala isso. Só que se nós não tivermos punibilidade, o Estado não vai regimentar. Porque uma ação, você concorda que ela vai desencadear e fazer a outra? Porque do jeito que está, não vamos conseguir atender. Muito embora, eu quero tocar aqui um parágrafo, um ponto importante que você colocou num dos parágrafos do documento aqui. Eu tenho uma outra visão, assim, talvez até em função desse excesso de crimes aí nessa hora. Eu acho o seguinte, quando alguém comete um crime, tá, a cadeia é pena. E se criou uma ideia, que eu não concordo, assim, com essa ideia da ressocialização na história. Ele está ali cumprindo uma pena, 3 anos, 5 anos de pena, ele está cumprindo uma pena por quê? Porque pressupõe-se, quando ele foi julgado, que o juiz pressupôs de que ele cometeu aquilo lá de forma que ele tinha pleno conhecimento do que estava fazendo. Até porque se ele tivesse um problema mental na história, ele não ia ser preso, ele ia para um hospital lá, ser tratado na história. Né? Quem é maníaco, quem tem problema mental na história, não fica preso, vai para a história. Agora, esses bandidos têm que ser presos. Tem que ser. Agora, onde é que a ressocialização da história, e que o Brasil nunca vai ter condições, não vai ter. Hipótese alguma. Vai ter que triplicar o número de presídios, vai ter que melhorar as condições de cada presídio, vai ter que. A estrutura é outra, até culturalmente a gente vai ter que mudar isso aí. Bom, mas eu não quero entrar nesse mérito, é outro assunto aqui. Ideraldo, eu queria que você comentasse sobre o seguinte, ó. Você colocou uma coisa muito interessante aqui. Alguma coisa há que ser feita em nosso país para reverter essa lógica perversa da certeza da impunidade. Né? E que não se sustente em qualquer fórum, validamente, a pretensa inconstitucionalidade da PEC que propõe a adequação da responsabilidade penal do menor, porquanto qualquer acadêmico de direito de primeiro ano se tem ciência de que mais da metade das regras inseridas em nossa Constituição Federal não são matérias constitucionais, senão regras infraconstitucionais, algumas delas nem nessa categoria merecendo estar. Em caso, se faz visível apodar a maioria penal como cláusula pétrea da nossa Carta Magna. É declarado de público sua ignorância do direito. Eu achei interessante isso, porque o que você colocou aqui é a verdade dos fatos. É a pura verdade dos fatos, né? E que tem muito especialista que não fala isso que você está dizendo. Mas a questão aí, o Vieira, é que a gente sempre fala da seguinte maneira. Nós temos que ter coragem o suficiente para poder iniciar um debate. E a partir do momento que você tem que ter coragem, você tem que também ter a responsabilidade dos atos que você pretende provocar.
Nós temos hoje um momento especial no nosso país que isso poderia ser levado em discussão e de uma forma muito mais ampla. Nós temos eleições gerais para o presidente desse ano. Por que não ter inserido nas eleições, né, uma consulta à população sabia se nós queremos, enquanto cidadão, a redução da maioridade penal no país, já agora nas eleições do mês de outubro. Aí sim, né, o poder constituído vai ter a visão do que a sociedade de fato quer. Um exemplo bem claro. Nos Estados Unidos, a maioridade penal ela vai de 6 a 16 anos. De 6 a 16 anos. De acordo com o país, com o Estado. Porque cada Estado tem as suas cortes próprias. Né? Então são regimes que atendem uma federação através da Corte Suprema dos Estados Unidos e cada Estado tem a sua Corte Suprema. Então a maioridade penal lá vai até 6 anos de idade. Eles não estão querendo saber se ele tem condição ou não, mas que ele cometeu o ato, cometeu o crime, ele vai ser punido pelo crime que ele cometeu, dentro da sua maioridade penal. Fiz um pequeno levantamento hoje, só para vocês terem uma ideia. E nos países, aqui, o Brasil 18 anos, na Bélgica 18, a Dinamarca 15, na Alemanha 14, Itália 14, França 13, Holanda e Escócia 12 anos, Inglaterra 10 anos. Então, a partir dessa idade, os delinquentes já são passíveis de penalidades. Obviamente que eles não vão estar inseridos no processo de cadeia juntamente com os maiores. Sim. É um regime diferenciado. E é isso também que a gente coloca em discussão. E penas diferenciadas. Isso aí, são penas diferenciadas. Mas imagina bem, um jovem de 16 anos de idade, ele tem todo o direito constitucional e obrigatoriedade, né, a partir de ser portador de um título de eleitor, comparecer às urnas e eleger seus dirigentes. Ora, se nós entendemos que ele tem direitos, ele tem obrigações também. Porque a Constituição não é só direito. Ali é uma carta magna que nos dá direitos e obrigações. Então nós temos que respeitar as leis que aí estão. Se eu cometi um ato infracional, eu tenho que pagar por esse ato infracional que foi cometido. Então se o menor delinquente chega e comete um homicídio, ele tem que ser julgado pelo ato do homicídio. Não porque ele é menor, ele vai entrar num regime de socialização. Ele cometeu um ato de homicídio. Se é qualificado ou não, é que vai ser as provas que vão determinar. Mas ele tem que ser punido pelo ato que foi praticado. E é isso que nós queremos colocar em debate no Brasil. Por isso nós conclamamos todos os outros governadores do Brasil a entrar nessa questão. Porque as outras entidades, me desculpem, eu faço parte de uma outra também, nós estamos debaixo da mesa. A cabeça nossa está escondida e fazendo uma de avestruz. Ao passo que nós já fomos muito atuantes nesse Brasil, defendemos muita coisa e muitas coisas aconteceram no Brasil em função dessa outra entidade. Então nós precisamos retomar esses assuntos aí. Em função do que o Ideraldo coloca com propriedade ímpar, eu lá no Senado, foi discutido no Senado, 30% daquelas que nós elegemos para estar lá não tem competência para ler isso aí, para entender a profundidade e o quanto necessário é isso para o desenvolvimento dessa nação. Entendeu? Não tem. Não tem porque, como você disse aí, alguns juristas também não têm. Então, para propor algo, Ideraldo, e você o fez com propriedade, é mistério que saibamos o que nós queremos e possamos discuti-lo com profundidade, né, Vieira? Senão, vai ser jogar no ventilador e deixar. Você vê, Ideraldo, e esse foi um grande motivo, e eu quero te cumprimentar aqui por isso, por essa iniciativa, tá, de você ter a coragem de fazer isso. Você está usando a tua condição de governador de um clube de serviço, né, mas que representa, né, pessoas aí influentes na sociedade, né, os que compõem o Lions ali para ficar restrito ao teu clube de serviço, né, os que compõem o Lions são grandes empresários, né, são comerciantes, são pessoas de bem, com alto conhecimento da sociedade, são muitos formadores de opinião, né, que estão ali, né, talvez esperando uma liderança como essa sua que está surgindo para dizer, vamos levantar a voz da história, porque você vê, Ivanildo e Ideraldo, o absurdo que acontece no Brasil. Hoje quem faz manifestação aqui são estudantes que
Se você perguntar para quem é o presidente da República, às vezes eles não sabem. Não, e se você fala alguma coisa, você é passivo de você receber um processo ainda. Exatamente. Esse é o maior problema. Tá? É gurizada, né? É estudante, é encapuzado na história, e os homens de bem, que são os que fazem, que formam essa nação, estão sentados, às vezes discutindo na rua, ou quando está tomando cerveja, mas precisou levantar a voz, não, eu não posso. Você se lembra quando nós escrevemos, quando eu escrevi agora uma matéria, pedido inclusive da maçonaria, Chiquitanos e Quilombolas? O padre, que faz parte do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, que na verdade devia ser Conselho Indigenista Visionário e não missionário, ele alegou que teria que me processar. Falei, processo, nós vamos encontrar lá no tribunal, aí nós vamos ver como é. Porque os caras acham que eu não conheço o meu direito e que todos nós temos que conhecer. A partir do momento que foi publicada uma legislação, até como eu não sou advogado, mas eu tenho que ter o entendimento mínimo dela, né, Ideraldo? Com certeza. Foi publicado, eu tenho que entender. Aí ele desistiu. Mas eu fiz um trabalho provando uma situação. Mandei para o Senado, mandei para a Câmara, tá? E ninguém também deu resposta não, tá? Mas pelo menos está subjúdice essa questão por algum tempo. Então, nesse país, se você fala alguma coisa em defesa de outrem, você está sujeito a uma punibilidade ou até que provem contrário, você estava com a razão. Você não acha, Geraldo, que está faltando exatamente essa faixa etária, que são realmente que são os que pensam nesse país aí, né? Porque o estudante não pensa ainda a questão de política, né? Não acompanha isso, a maioria deles não acompanha isso, né? Você não acha que está faltando exatamente isso, a gente começar a fazer isso que você fez? Eu levo muito em consideração, nós passamos por um período que hoje está fazendo 50 anos. Exatamente, 31 de março, simbolicamente, né? Ainda está falando nós sobre isso. passamos pouco mais de 20 anos, onde as lideranças que existiam naquele período foram tolhadas de seus direitos, às vezes assassinadas, às vezes banidas expulsas do país e tudo mais. Então nós ficamos um bom período no Brasil, até mesmo já no início do processo democrático, já com a eleição do Tancredo Neves, que acabou tomando posse, foi o então José Sarney, que recria e engorda da ditadura, porque ele sempre permaneceu no poder desde o início, ele nunca mudou, ele sempre esteve ali presente, entendeu? Mas a partir daquele momento ali, começou-se então um debate das lideranças que já existiam. E as novas, né, no fato do período de recessão, não tiveram direito de expressão. Então nós somos tolhados nisso aí, né? Com isso, o que aconteceu? Nós não tivemos liderança. As faculdades hoje, os professores dessas faculdades hoje, que seriam ter as lideranças e assumirem esse papel dentro da sociedade, não assumem porque tem receio de perder o emprego e tem medo de tomar atitude. Eu sempre digo, Vieira e Ideraldo, que o povo, a arma do povo é o voto. E o povo se comporta igual elefante. Ele não conhece a força que tem. Porque o dia que o povo descobrir a força que tem e é no voto que é a força dele, nós teremos parlamentares melhores, nós teremos governantes melhores e não apenas gente que só promete e não cumpre nada. Coincidentemente você está comentando, Ivanildo, eu tive agora no final de semana em São Paulo e no Encontro Nacional de Jornalistas lá do SBT. E no final do encontro, quem deu a palestra para nós foi o ministro Marco Aurélio de Mello, né, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E ele está falando exatamente isso. A gente vai colocar isso durante a semana que vem, uma entrevista que a gente fez com ele lá. Quer dizer, o povo não sabe a força que tem. É um voto, né? Ele fala o voto uno, né? É um voto uno, né? Que vale mas mesmo que vale de todo mundo. É o único momento no nosso país em que todos são iguais, né? Em que todos são iguais. O peso é igual de todos. Todo mundo. Agora, assim, a falta de pensamento do eleitor, porque o eleitor não pensa na hora de votar, porque hoje, grande parte do Brasil ainda vota em função de algum benefício, não em função de um todo na história. Muitos vão votar esse ano ainda em função, porque ganham o benefício do Bolsa Família, né? Vão votar porque não quero perder o benefício do Bolsa Família, esquecendo-se que a geração dele, o filho dele,
né? Se continuar assim, não vai ter emprego lá, vai depender do Bolsa Família para viver. Não vai ter saúde, não vai ter educação. Né? E não vai melhorar de vida, o padrão de vida dele não vai melhorar, e ele esquece isso. Né? Então, acho que esse é o momento, né, que talvez você tenha feito isso no melhor momento, esse momento que antecede a eleição, para a gente começar a discutir isso, né, a cada momento, usando todas as forças, cada um usando a força que tem, nós da imprensa, né, os outros empresários, outros lá no LAS, outros no Rotary, outros na maçonaria, mas começar a usar isso, né, e que a gente comece a levantar essa questão, né, de conscientização, né, para esses problemas e da forma como a gente deve encarar a próxima eleição. É mais ou menos isso que você pensa? Dessa forma, porque nós, enquanto membros de uma sociedade legalmente organizada, nós, quando entramos nelas, ingressamos nela, é porque nós temos um papel de liderança nas nossas comunidades. Então, nós temos a nossa representatividade e, com base nisso aí, nós também temos as nossas responsabilidades. Então, nós não podemos ficar alheio a esses processos. E uma coisa que foi muito clara, que o Ivanildo disse aqui agora, entendeu? Vai chegar num ponto, né, que nós não vamos ter saúde, não vamos ter educação. Nós já não estamos tendo isso, né? Eu já venho comentando há algum bom período, né, que a conta nossa vai chegar a partir de 2015, se vocês podem ter certeza. Esses 12 anos de desmandos que estão ocorrendo no país, a conta vai chegar a partir de 2015. As pessoas se preparem para isso aí, porque vai acontecer independente da nossa vontade. Independente de quem seja o próximo presidente da República. A conta vai chegar agora. Porque os fundamentos econômicos que nós conquistamos, inclusive com a derrota da inflação, já estão por água abaixo. As reservas cambiais brasileiras hoje não são suficientes mais para cobrir a dívida externa, né? Nós tivemos aumento da nota de investimento do Brasil. Também já é o que desconfiança do mercado internacional. Não temos mais aquele número de investimentos sólidos no Brasil. Hoje nós temos investimento especulativo tão somente porque a nossa taxa de juros está lá em cima. Então, quem tem muito dinheiro quer só especular, não está fazendo o investimento físico do qual o país precisa para poder gerar renda e gerar emprego. Então, a conta vai chegar em 2015. Então, é hora, mais do que nunca, da população do Brasil tomar uma atitude e saber o que ela quer para o Brasil enquanto país. Eu preciso terminar e, pela primeira vez, durante todo esse período que nós estamos aqui, nós estamos tocando o assunto sem nenhum intervalo comercial. Tamanha a relevância que eu acho que nós estamos colocando aqui nessa hora. Eu gostaria de inclusive, pedir a compreensão dos nossos patrocinadores aqui, que nós vamos colocar logo no final do programa aqui, já vamos colocar a propaganda, os nossos comerciais aqui. E, Ivanildo, para concluir, eu gostaria que você concluísse, depois eu vou passar para o Ideraldo concluir também. Essa seriedade com que a gente trata esse assunto é porque a nossa geração, acho que nós já perdemos o que tinha que perder e eu acho que a gente não consegue recuperar em um curtíssimo prazo isso, né? A gente vai ter que contar com essa última quadra da nossa vida para a gente poder fazer o máximo possível e que os nossos filhos tenham, né, um pensamento diferente, uma forma diferente de ver o mundo, de ver o Brasil, para que a gente possa, nesse país tão grande como a gente conseguir alguma coisa, manter essa pujança do Brasil, né, em função do tamanho dele, da capacidade que tem. Vieira, Ideraldo e sociedade em geral. É oportuno que exemplifiquemos duas situações aqui. A Argentina, talvez o país mais sólido culturalmente, a sociedade, nós não podemos discutir isso. É um país quebrado, falido, irremediavelmente falido, que nunca vai ter condição de pagar a sua dívida externa, graças a quê? Populismo imposto por uma incompetente. Era a Europa da América, que era da América Latina. Vamos pegar a Venezuela, país rico, independente pela sua capacidade de produção de petróleo. Falido graças ao populismo do Chaves. Revolução Bolivariana. Vamos ver esse incompetente da Bolívia. Que é um país mais rico, naturalmente, que a Bolívia. As naturezas do país o fariam estar num patamar muito superior, não fosse também esse populismo. E o Brasil, nós estamos na mesma vala em comum, e ainda financiando, com todas as nossas diferenças, com todas as dificuldades aqui colocadas pelo Ideraldo, nós estamos na mesma barca. E por que o Brasil não faliu ainda? Porque é rico,
geográfica, de água, de recursos naturais, etc, etc. Agora, o empresariado que estava vindo para cá para investir e que criaram empresas e empresas de produção de veículos, indústrias das mais diversas. Hoje nós temos igualdade de produção dos nossos produtos com qualquer outra nação. Só que eles deixaram de vir. Por quê? Perderam a única coisa que interessa ao empresariado. Garantias. Nós não temos mais como segurar as empresas aqui. E por que isso, Ideraldo? Porque todo dia muda a regra do jogo. Todo dia muda-se as situações que aí está. Isso graças a quê? A um presidente que é incompetente e a um Congresso Nacional inoperante. É isso que eu sinto e é isso que eu vejo no dia a dia, a cada pesquisa, a cada situação que eu vejo. Então, enquanto esse povo não deixar de ser elefante e saber mensurar, medir a força que tem no voto, nós vamos estar à mercê do incompetente. Geraldo, suas conclusões. Bom, é um assunto que não se esgota, né, enquanto ele não for solucionado. E eu disse claramente aí o que nós estamos passando. E como eu já disse, a conta vai chegar e nós vamos pagar muito caro por isso. Só um exemplozinho que eu queria dar aqui. Há poucos dias eu vi uma entrevista de um assessor da Presidência da República dizendo que o Brasil vai crescer 4% ao ano nos próximos 10 anos. Lê do engano. Hoje nós temos o Peru, que foi o país que mais cresceu na América Latina no ano passado, em 2013. Ele cresceu 7,1%. É o tamanho daquele país. E aqui não tinha nada. Não tinha nada. Crescer em cima do dólar é fácil. Um país do porte do Brasil, falar que nos próximos 10 anos vai crescer 4% para voltar à sua inserção no cenário internacional. Isso aí é, como se diz aí, é gozar com a cara da gente. Isso é uma falta de perspectiva muito grande no ministro, hoje, Guido Mantega, que não tem capacidade para poder estar no lugar onde ele está. Porque se ele tivesse capacidade, ele não estava remendando os balanços do Brasil para poder fazer superávit primário, para poder provar lá fora que nós temos reserva cambiais. E foi maquiado. Isso não foi eu que disse. Todo mundo viu isso aí. Até o Financial Times da Inglaterra divulgou isso aí. Então, nós precisamos, de fato, agora, gente, a população, as eleições vêm aí, vão pensar direito. Não estou pedindo voto para isso ou para aquilo. Mas vamos colocar o nosso país no rumo que ele precisa ser tomado. Nós precisamos tomar essa decisão. Estamos fazendo apologia à desordem, não é isso? Justamente. Estamos falando de situações. Ou então, né? como vocês estão vendo hoje, eu disse hoje aqui, hoje é 31 de março, está fazendo 50 anos de quando ocorreu... a malfadada, né? Falam revolução, que nem revolução militar. foi, que não, Revolução nem militar. É. Foi simplesmente ali considerarmos um golpe de Estado que tirou um civil do poder e entrou o militar. Entendeu? Mas nós também tivemos ganhos e tivemos percas nesse período. Né? Mas hoje, até poucos dias estavam divulgando em fazer a reedição da Marcha dos 100 mil, né? Uma apologia àquele processo que a gente viveu. Não queremos isso. Nem precisamos Nem disso. precisamos disso. Nós hoje vivemos num processo democrático e precisamos continuar a viver dele assim. Porque se tem um país que não tem a sua democracia plena, em todos os exercícios, com a independência de todos os poderes, entendeu? Não é um país sério que vai para frente. Eu já disse uma vez que o Brasil não era um país sério. E eu confirmo com ele aqui que o Brasil também não é um país sério. Porque se ele fosse um país sério, as coisas funcionariam totalmente de forma diferenciada. Só para encerrar, Vieira, isso que o Charles de Gaulle falou foi corroborado e referendado pela Margaret Thatcher. Eu escrevi um trabalho para a maçonaria chamado Soberania da Amazônia. Virou um programa nacional da maçonaria, para mim é felicidade. E ele falou exatamente isso. Como que a Amazônia tem que ser do Brasil se ele não tem competência para administrar nem as favelas que eles têm? Você já pensou? Esse patrimônio que é a Amazônia, patrimônio do mundo, a gente escuta isso e é obrigado a engolir seco, que é uma verdade. Bom, o Estado não cumpre o seu papel. Não. Né? E quem forma o Estado somos nós na história. Né? Quem coloca o pessoal lá, quem colocou a Dilma, quem colocou o Lula, quem colocou o Fernando Henrique, estou colocando todos assim, os ex-presidentes, né? Quem colocou aqui Simval Barbosa no governo, quem colocou o Blaio Marges no governo e os anteriores no governo, quem colocou aqui o prefeito municipal, quem colocou aqui os vereadores, foram todos nós, cada um com um dos nossos votos. Então, nós não somos vítimas.
né? Somos cúmplices. Nós somos cúmplices. Né? Diretamente. Diretamente. Então, não reclame. Se você votou mal, não reclame. Procure votar bem na próxima eleição. Acho que é esse o caminho. Gente, obrigado. Nós que agradecemos. A gente vai continuar discutindo esse assunto aí durante esse ano. Tá? E eu quero agradecer realmente a presença aqui do Ideraldo, né? Ele que é governador do Lions Clube de Mato Grosso, né? E também o Ivanildo, que está sempre conosco aqui. Obrigado a todos vocês que estiveram a esse horário. A todos nós, uma bela semana.